Olá, meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Portugal e Espanha. Todo mundo sabe que eu morei 2 anos na Espanha, na cidade de Sevilha, e agora estou aqui em Portugal, e me perguntam, qual é o melhor país, qual a diferença dos países, enfim. Né? Então, no vídeo de hoje, vou fazer alguns comentários sobre esse assunto. Vem comigo! Pessoal, falando sobre Portugal e Espanha, né? Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, que eu morei 2 anos na Espanha e da minha experiência aqui em Portugal. Né? Comparar dois países é difícil, né? Porque é muita coisa, a diferença cultural, a diferença é difícil você dizer, esse país é melhor, tal país é melhor, tal país é melhor. É difícil você falar isso, porque todos os países têm as suas coisas boas, têm as suas coisas ruins, têm as suas coisas que você tem aspectos que você gosta e tem aspectos que você desgosta, né? Então é difícil você comparar os dois países e falar esse país é melhor, né? Mas o que eu posso dizer é compartilhar a minha experiência, né? Em termos assim comparando os dois países, Espanha fala espanhol, né? Para o aposentado, né? Comparando os dois países para o aposentado. Você que está querendo sair do Brasil e morar em outro país como aposentado. Então, na Espanha, fala espanhol, né? O castelhano. Então, é uma barreira a mais que você tem que vencer na hora de você escolher, né, de você chegar na Espanha. Você tem que falar o castelhano, desenrolar o castelhano. E muita gente pensa que é fácil, mas não é fácil, porque principalmente quando você começa a falar muito rápido, então, o castelhano não é tão fácil assim como a gente pensa, né? Então, o castelhano é uma dificuldade, é uma barreira que você tem que transpor para você poder morar e se estabilizar na Espanha. Outra coisa também que dificuldade de morar na Espanha. A Espanha também tem um processo igual a Portugal, de visto para aposentados, o visto dele se chama de residência não lucrativa, né? Que você tem os mínimos lá para você pedir uma residência não lucrativa. Enquanto aqui em Portugal é visto D7, na Espanha é uma residência não lucrativa. Residência não lucrativa. Que os limites são mais altos. Então, para uma pessoa morar na Espanha, pedir esse visto de residência para morar por meios próprios na Espanha, né? Que eles chamam de residência não lucrativa, ela tem que ganhar em torno 4 vezes o IPREM, que é um índice que os espanhóis usam lá. E esse IPREM hoje está em 537 euros. Então você multiplica 537 euros vezes 4, vai dar aí 2.100 e poucos euros. Então uma pessoa tem que ganhar 2.100 e poucos euros para morar lá. E cada agregado familiar é um IPREM. Cada agregado familiar é 537 euros. Então for um casal, você é aposentado, né? E vai você e sua esposa, você tem que ganhar 4 vezes o IPREM, que vai dar 2.100 e poucos euros, e mais 537 euros para sua esposa. Então, a renda familiar tem que ser em torno de 2.700 euros. Então, para você morar na Espanha como aposentado e pedir o visto de residência não lucrativa na Espanha, que é o mesmo visto de D7 aqui em Portugal, é o similar, né? Para um casal tem que ganhar 2.700 euros. Isso não significa que o custo de vida na Espanha é maior, né? Depois eu vou falar sobre o custo de vida. Mas o mínimo você tem que ganhar 2.700 euros. E você tem que ter um seguro-saúde. A Espanha não tem acordo com o Brasil da saúde pública, né? Tipo o brasileiro que vier com PB4 para cá, apresenta aqui, você pode utilizar a saúde pública portuguesa. Lá na Espanha não tem isso. Então você tem que ter um plano de saúde lá na Espanha para você morar lá na Espanha, tá bom? Depois, quando renova, você pode começar a utilizar a saúde pública espanhola. Mas no início, para você pedir e ficar 1 ano também que eles te dão de autorização de residência temporária, você tem que ter a saúde particular sua. Então também é outro empecilho, né? Já falamos da língua, que é o castelhano, falamos dos requisitos financeiros, que é bem maior do que os requisitos portugueses. E de um modo geral, né? Morar na Espanha, quando eu morei na Espanha, eu gostei muito, morei na cidade de Sevilha, mas conheci toda a Espanha, conheci
Madrid, Barcelona, né? Essas principais cidades da Espanha, mas conheci Sevilha, Málaga, Bilbao, Salamanca, Santiago de Compostela, né? Conheci várias cidades, né, espanholas, gostei muito de morar no país, gostei muito, adoro a Espanha, adoro a Espanha, adoro a Espanha e gostei muito, foi uma experiência muito boa, muito gratificante e para mim, de um modo geral, comparando Portugal com Espanha, as cidades espanholas, na minha visão, elas são mais estruturadas, são bem melhor estruturadas, principalmente para idosos e pessoas com capacidade de locomoção. Né? Então, Sevilha, por exemplo, cidade que eu morei 2 anos, pô, toda a cidade ela é cortada por ciclovias, né? Que eles chamam carril de bici lá, né? Carril de bici. São as ciclovias. E são ciclovias bem estruturadas, tem a calçada, tem ciclovia, é tudo bem estruturado, bem sinalizado. E essa ciclovia também é compartilhada com pessoas de cadeira de roda, com dificuldade de locomoção. Então, uma pessoa, um idoso, uma pessoa com dificuldade de locomoção lá em Sevilha, ela tem muito mais facilidade, não só em Sevilha, né? Sevilha, em Valência, em Bilbao, são cidades que eu conheci, Salamanca, ela tem muito mais facilidade de utilizar os transportes públicos e tudo do que aqui Coimbra, por exemplo. Eu acho que Coimbra, por ser uma cidade que tem muito idoso, eu acho que, comparando, não querendo desmerecer a cidade, né? Mas comparando, a cidade tem muito idoso. Mas a cidade eu acho que não é muito preparada para o idoso, porque as calçadas são irregulares, não tem um idoso com cadeira de roda, tem mais dificuldade de andar aqui pela cidade, é mais difícil. Lá em Sevilha, o idoso com cadeira de roda ele é independente, e você via o idoso, muitos idosos andando independentemente da sua cadeira de roda lá, por causa dessas ciclovias que tem, e as calçadas são bem regulares, são bem preparadas, né, para uma população que tenha dificuldade de locomoção. Né? Outra coisa que eu queria falar, estou vendo aqui o meu tablet, estou com o meu tabletzinho aqui, que eu fiz um resumo aqui, né? uma pauta. Custo de vida, eu acho o custo de vida na Espanha mais baixo. Né? Algumas pessoas acham que Portugal é um custo de vida baixo, eu acho o custo de vida na Espanha bem mais baixo. Quando você compara produtos alimentícios nos supermercados e você comprar o preço da gasolina e quando você compara os valores dos aluguéis. Né? Então, só vocês entrarem nos sites espanhóis, aí indico um site na Espanha, fotocasa.es, fotocasa.es. E esse é um site de busca de aluguel, de compra e arrendamento de aluguel lá na Espanha. Vocês vão comparar que na cidade de Sevilha, por exemplo, você consegue alugar um apartamento bom por 500, 400 euros. Né? Tem apartamento de até 2.000 euros, como em qualquer lugar. Mas 500, 400 euros você aluga um apartamento de 3 quartos, mobiliado, tudo tranquilo em Sevilha. Tá bom? E aqui em Portugal, os arrendamentos também estão mais caros. Até porque pela grande procura que Portugal está tendo ultimamente. Né? Mas em termos de compras de supermercado, eu também acho a Espanha mais barato. Né? Até eu e minha esposa, a gente de vez em quando vai para Vigo, né? No norte aqui de Portugal, vai para o norte de Portugal, vai até a Espanha em Vigo fazer algumas compras no mercado, comprar alguns produtos lá que são bem mais baratos que aqui, tipo metade do preço. Né? Então, eu acho o custo de vida para se viver na Espanha mais barato do que se viver aqui em Portugal, aqui em Coimbra, por exemplo. Né? Que mais que eu posso falar entre Portugal e Espanha? A Espanha é um país maior, né? Então você tem mais coisas para se conhecer. Como já falei, as cidades são bem estruturadas e tem muito sítio histórico, né? Eu gosto. A Espanha é o país, depois da Itália, é o país onde tem maiores ruínas romanas bem conservadas. Então você tem várias ruínas romanas lá. Em Sevilha mesmo tem Itálica, que é uma ruína, são ruínas romanas lá que é fantástico. Mérida, outra cidade também que tem várias ruínas romanas que é fantástico de se conhecer, indico para vocês conhecerem. Né? Itálica, Mérida, e tem várias outras cidades lá que vale a pena vocês pegarem carro aí. Quem está aqui em Portugal, eu indico conhecer a Espanha, que eu acho a Espanha fantástico. Né? E para vocês conhecerem tudo, a histórica, né? A história
do Império Romano, que conquistou aqui toda a Península Ibérica. Então acho que vale a pena. Em termos de como é que é o tratamento do espanhol, português, eu acho o tratamento basicamente bastante similar, né? Quando eu cheguei na Espanha, eu levei um choque cultural muito grande, porque eu não estava habituado com esse tipo de tratamento. Tanto o espanhol quanto o português, eles são mais diretos, né? Eles não enrolam muito as coisas, né? Como o brasileiro que fica por obséquio, não sei o quê. Não, o espanhol é muito direto. Isso, para nós brasileiros, a gente acha que é um pouco de grossura. Pô, o cara é mais educado, o cara é grosso. Mas não. Depois que você entende a cultura, você passa para o cara normal, né? Cara normal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontecia muito, né? Às vezes, para entrar no elevador, assim, aí você dá, às vezes, não, por favor, não, passa. O espanhol fala assim, passa. Eu falei, cara, tá bom, pô, vou passar, não precisa me bater. Tá? Tipo, a gente brincava assim, né, com coisa, porque o espanhol, ele é assim, né, passa. Né? Tipo assim, por favor, pode passar. O passa deles é por favor, pode passar. Então, isso aí é questão cultural que você tem que se adaptar. Quando você vem aqui para Portugal, você não tem muito essa coisa, porque o português também é bastante direto, né? Muita gente acha o português grosso porque a gente é muito enrolão, né, nas coisas. E o português é mais direto, não gosta de enrolação. E mesma coisa que o espanhol, é mais direto. Então, assim, não tive dificuldade em adaptar a Portugal porque o espanhol também é mais direto. E como já tinha morado na Espanha, não tive muita dificuldade quanto a isso. Outra coisa também, uma coisa que a gente tem, em termos assim de chegada, né? De chegada. Aqui em Portugal, eu já falei nos livros, em vídeos anteriores, que o português, né, tem um certo pé atrás com o brasileiro, isso é uma verdade, tem. Né? Não é culpa do português, acho que é culpa até de nós brasileiros mesmo, de uma migração anterior que veio para cá fazer um monte de besteira, né? E aí agora vieram para cá para fazer besteira, né? E fazer coisas ilícitas, né? Então o português, né? Alguns portugueses têm um pé atrás e você sente esse pé atrás do português com o brasileiro, né? Na Espanha não senti muito isso não, sinceramente não senti muito isso não. Quando eu chegava nas coisas na Espanha não tinha o pé atrás, né? Então em termos de receptividade, eu acho que o espanhol tem mais receptividade com o brasileiro do que o português. Eu estou querendo dizer o seguinte, o português ele passa a ter receptividade com você depois que ele te conhece. Né? Então, enquanto ele não te conhece, você é um brasileiro e a princípio você vai vir aqui fazer besteira. É isso que eu sinto aqui morando em Portugal. Então, você tem que toda hora, né? Se você vai numa coisa, você tem que toda hora dizer, olha, tô aqui, tô morando legalmente, não sou ilegal, não vim aqui, né? Então, isso aí, em termos de receptividade. Na Espanha, não. Na Espanha, você chega, vai lá, te tratam sem nenhum pé atrás. Não estou dizendo que o português trata a gente mal, não, viu, pessoal? Antes que cheguem os haters aí para botar um monte de besteira nos comentários, como eu falei, sempre fui bem tratado aqui. Mas você sente o pé atrás, isso aí não posso negar. Você sente o pé atrás, o cara fica te olhando, vê qual é a tua. Depois que você vê e mostra que você, olha, estou aqui curtindo. Eu tô aqui, meu filho está estudando na universidade, tudo, tô aqui, eu sou reformado lá no Brasil. Aí ele passa a se tratar bem. Na Espanha, não, eu não sinto esse pé atrás. Ele te trata bem logo da primeira vez. Então, essa é a diferença assim, que eu sinto básica do espanhol para o português. O espanhol não tem muito pé atrás com o brasileiro, como o português tem. Tá bom? De um modo geral, né? Mas qual o país que você indica para você morar? Qual o país que você indica melhor? Olha, eu moraria nos dois perfeitamente. Estou muito feliz aqui em Portugal, morando aqui na cidade de Coimbra, como fui feliz na Espanha, morando lá em Sevilha. Portugal também é uma cidade maneira. Quando eu falo que as cidades espanholas são melhores estruturadas, não estou denegrindo a imagem de Portugal, que as cidades portuguesas também são muito boas. Só que quando você compara uma com uma outra, aí logicamente a Espanha ganha. Mas as cidades portuguesas também são bem estruturadas, são boas. Mas quando você tem que escolher uma. As cidades espanholas são melhores, principalmente para pessoas com idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. A vantagem de Portugal, que eu acho, de morar aqui. Limite financeiro para o aposentado menor, né? 580 euros para você, mais metade para sua esposa e mais 30% para algum agregado familiar menor de 18 anos. Então você e sua esposa conseguem
pedir um visto para Portugal com 800, 900 euros, 1.000 euros. 1.000 euros você consegue um visto para Portugal para você e sua esposa, para um casal. Enquanto na Espanha, um casal precisa de 2.700 euros. Então, a vantagem financeira é essa, os limites são menores. Você pode ser atendido pelo Serviço Público de Saúde aqui de Portugal, tirando o PB4 no Brasil, coisa que na Espanha você não pode, num primeiro momento. Administrativamente, as coisas aqui em Portugal são mais fáceis, porque é português, você não precisa fazer tradução juramentada de nada, você chega com a tua documentação do Brasil, com o atestado de Haia e é aceito aqui. Na Espanha, você tem que ter a documentação do Brasil, o apostilado de Haia e tradução juramentada também. Então, você tem que... se você quiser vir para estudar, fazer alguma coisa na Espanha, você tem que traduzir tudo para o castelhano. Eles não aceitam um documento em português. Então, você tem que fazer tradução juramentada. Então, a dificuldade administrativa é maior. E vantagem de Portugal também é que, como aqui tem muitos brasileiros, logicamente tem muitos produtos brasileiros. Então, você vai sentir menos saudade do Brasil. Você sente saudade do Brasil, você vai sentir do produto brasileiro, como já falei no vídeo anterior. Mas aqui tem muito mais produtos brasileiros do que na Espanha. Por exemplo, um exemplo típico é o Guaraná Antártica. Que aqui no supermercado, todos os mercados têm Guaraná Antártica. Na Espanha, não. Na Espanha, eu tinha muita saudade de quando eu estava morando na Espanha, que às vezes quando aparecia Guaraná Antártica, eu comprava logo de 10, garrafa de 1 litro, de 1,5 litros, para levar para casa, porque eu adorava. Eu adoro o Guaraná, né? Então, e às vezes a gente lá na Espanha, a gente saía de Sevilha e ia para Faro, fazer compra em Faro, para comprar produtos brasileiros, né? Eu vou comprar linguiça brasileira, que na Espanha não tem esse tipo de linguiça, comprar Guaraná, comprar farinha de mandioca, né? Comprar produtos brasileiros que na Espanha não tem. Então, acredito eu que como na Espanha tem poucos brasileiros comparado com Portugal, também tem poucos produtos, tem pouca gente que vende, então é mais difícil, né? Então é isso, pessoal. Os dois países são, em termos de segurança, são muito bons. Portugal está na frente, né? O país como o terceiro, quarto país mais seguro do mundo. E a Espanha não está muito atrás também, não. Então eu me senti seguro também lá na Espanha, andando de madrugada também. Meu filho, na época, a gente morou lá na Espanha de 2011 a 2013. Meu filho saía lá em Sevilha. Sim, é muito bom morar na Espanha. Assim, achei muito bom morar na Espanha em termos de segurança, qualidade de vida. A mesma coisa que tem aqui em Portugal. Mesma coisa. Segurança, qualidade de vida, tranquilidade, muito tranquilo. Mas eu acho que Portugal, pro idoso brasileiro, que é o aposentado brasileiro que quer sair do Brasil, quer vir para cá, acho que eu recomendo Portugal, porque Portugal é mais amigável, administrativamente falando. Você não vai ter dificuldade para se comunicar, a língua é o português, né? Então tudo aqui em Portugal fica mais fácil para o aposentado, né? Mais fácil para o aposentado. Agora, se você é mais novo, você tem uma cidadania europeia e quer morar na Europa e não sabe por onde começar, eu indico os dois países. Mas a Espanha eu indico mais, porque você vai aprender uma outra língua, né? Um espanhol. Se você é um cidadão europeu e quer morar na Europa, né? E quer vir trabalhar, você tem que, logicamente, para trabalho, na Espanha você tem que falar o castelhano. Se você não falar o castelhano, fica difícil você arranjar um emprego, né? Então, você tem que falar o espanhol. Mas tem muitas oportunidades na Espanha, né? Muitas oportunidades na Espanha também, de mercado de trabalho para quem já tem a cidadania europeia e tudo, eu recomendo. Né? Eu recomendo os dois países. Mas a Espanha, por ser um país maior, tem muito mais oportunidades, na minha visão. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês. Os dois países são muito bons. A Espanha é um país maior e mais desenvolvido. Esqueci, na Espanha tem trem-bala, né? Eu recomendo, né? Quem for aí viajar pela Espanha, o trem-bala, você viajar num trem a 270, 310 km por hora é maneiro. Eu tenho trem-bala até Sevilha, Madrid, né? Tem trem-bala, trem de alta velocidade, né? Da Renfe. Então eu recomendo o trem-bala, uma experiência bacana. E a passagem não é muito cara, não. 40 euros, 50 euros você faz Madrid-Sevilha em 2 horas de trem-bala. Recomendo, essa viagem aí, é bastante interessante. Tá bom? É um país que tem mais estruturado, mais desenvolvido, né? Então
você tem muito mais coisa para fazer na Espanha, né? Portugal, por outro lado, é um país que é muito mais fácil para o brasileiro se adaptar, pela língua, pela facilidade de ter muito brasileiro aqui, tem muito português que já morou no Brasil, que tem parente no Brasil, então as coisas aqui são muito mais fáceis, né, de você se adaptar, muito mais fáceis de você conseguir se arranjar aqui, né, administrativamente falando. Tá bom? Em termos de documentação, você não precisa traduzir, não precisa muito dessas coisas, tá bom? Mas o que eu tinha que falar de entre Portugal e Espanha, os dois países são bons, recomendo os dois países, morei tanto em Sevilha como em Coimbra, né? Então, Sevilha é uma cidade que eu adoro, eu posso dizer que Coimbra é uma cidade que eu adoro, eu amo Sevilha, né? Uma cidade assim que eu recomendo muito uma visita a Sevilha, para quem está aí me vendo, sempre recomendo. Ó, Sevilha é uma cidade que eu acho muito top, tá bom? Então fui muito feliz em Sevilha e continuo sendo, porque eu vou lá de vez em quando, sempre passar, às vezes feriado, final de semana, vou lá para Sevilha, tá bom? Então eu recomendo. E tá bom? Então é isso que eu tinha que falar para vocês. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe no seu comentário algumas curiosidades que você queira saber de Espanha e Portugal, ou algum outro tópico que eu deixei de cobrir aqui nesse vídeo, tá bom? Que eu possa cobrir no outro vídeo. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tem muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau!